capítulo precioso da história da formação do Brasil se encontra no município de Quissamã, região norte do estado do Rio de Janeiro. Entre as belas fazendas históricas da época do ciclo da cana-de-açúcar, uma se destaca por sua beleza e singularidade: a Fazenda Machadinha. Hoje, transformada num complexo cultural, essa fazenda de Quissamã guarda suas memórias e histórias. Na resistência de um povo, nas suas festas e manifestações artísticas. A Fazenda Machadinha, relíquia de Quissamã, é o tema desse documentário Expedições. Após longo período entregue à pecuária, a região do norte fluminense começou com a lavoura canavieira, que chegou à região e se estabeleceu. O desenvolvimento começou a chegar a partir da exploração em larga escala da cultura da cana-de-açúcar e da construção dos primeiros engenhos no local. Os vestígios dessa época se espalham por toda a região. Fazendas, casas grandes, engenhos, memórias de um tempo suntuoso que não volta mais. É como se a época dos engenhos, das grandes fazendas de cana, sua gente e sua cultura se deixassem visitar mais de um século depois. O Brasil teve seu crescimento econômico e social vinculado ao ciclo da cana-de-açúcar. A vila de Quissamã foi fundada em 1749, mas o desenvolvimento da região começou com as primeiras plantações de cana-de-açúcar. No início do século XIX, já havia 7 engenhos na região e com eles surgiram os grandes solares dos barões do açúcar. Você tem a alta aristocracia rural, você tem senhores de império em Quissamã, cada um desempenhando um papel extremamente significativo, tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista político. Então, quer dizer, Quissamã tem esse aspecto. O solar de Machadinha não é a casa de senhor de engenho mais antiga de Quissamã. Antes dela, foi construída a Casa da Fazenda Mato de Pipa, que foi finalizada em 1782. O solar de Machadinha foi construído em 1867 para ser a residência do Visconde de Araruama e de sua esposa, filha do Duque de Caxias. A Fazenda Machadinha, ela hoje é composta por uma casa grande. Geralmente no entorno, em forma de L, nós temos 4 blocos de senzalas. Nós também temos uma capela, datada de 1833, e também nós temos aos fundos da capela um armazém. Hoje o que mais realmente chama a atenção das pessoas hoje para a Fazenda Machadinha é exatamente esse complexo arquitetônico da fazenda que ainda se mantém de pé. Não existe no Brasil uma fazenda ainda que esteja de pé, senzalas que ainda estejam de pé, e a única que ainda é habitada pelos descendentes de africanos. Um dos moradores mais antigos da Machadinha é seu Herotil de Azevedo, mais conhecido como seu Tide. Neto de escravos, ele foi copeiro na Casa Grande por ter crescido junto aos garotos do patrão. Gozando de boa saúde aos 87 anos, seu Tide tem muitas histórias para contar sobre a Fazenda Machadinha. Eu vim parar aqui nesse casarão
porque eu vivia em minha casa em Garotinho. Aí, então, o patrão aqui, dono da comunidade, aí mandou me chamar em casa, que era para mim vir brincar com os garotos dele aqui no casarão. Fazia companhia o filho chamava até Luiz de Queiroz. Naquela época, morava aqui na Senzala. Sempre morei aqui na Senzala. A situação de Machadinha é caso raro, único no Brasil. Seus remanescentes não vêm de comunidades de quilombos, mas sim das senzalas da fazenda. Na propriedade, em sua época áurea, trabalhavam cerca de 250 escravos, mais de 100 deles em serviços de lavoura. Como eles tinham permissão para se casar, formaram famílias e isso ajudou a fixá-los no local, bem como para diminuir as chances de fuga. Óbvio essa questão da formação da família, né, que se coloca, da participação das pessoas do lugar, né, de que você tem uma visão mais harmoniosa, ela não é uma visão inocente, óbvio. Se você tem escravos convivendo no mesmo lugar, em que você tem um núcleo familiar, pai, mãe, filhos, quem vai fugir? O filho? O pai? A mãe? Então você, de uma certa forma, você mantém aquele núcleo ligado afetivamente. Há versões contraditórias sobre o tratamento dispensado aos escravos da fazenda Machadinha. Alguns historiadores supõem ter sido mais brando, alegando que nunca foram encontrados instrumentos de tortura no local. Mas antigos moradores recordam narrativas de seus ancestrais, nas quais eram mencionados castigos e prisões. Eu tinha uma bisavó chamada Déia Baibina. Ela, quando morreu, estava com uns 90, quase 100 anos. Tinha um pedacinho que eu lembro que ela contava que alguém dos escravos que fizesse uma coisa mal feita, aí o barão pegava, mandava pegar e metia no tronco. Aí açoitava e mandava prender. Tinha um porão que eles prendiam os escravos embaixo do porão. Aí ela começava a contar que ela e outras mais senhoras escravas que tinha aqui apanharam muito, né, do barão. Ele mandava pegar ela e açoitar ela. Metia ela no tronco, ela me contava muito. Até existe um opúsculo, né, escrito pelo Visconde de Araruama, em que ele defende que é preferível ser escravo no Brasil do que homem liberto na África. Como havia uma luta, né, bastante sangrenta entre as diferentes etnias na África, era preferível que você estivesse no Brasil vivo, trabalhando, do que morto na África, lutando, participando de confrontos étnicos. É uma coisa que, obviamente, vai trazer um estranhamento a todo mundo que possa ler essa obra, né? Mas, óbvio que a gente tem que imaginar a cabeça de um homem do século XIX, a forma como ele tratava esses escravos. Hoje, com a Casa Grande em ruínas e as senzalas transformadas em habitações para os descendentes dos escravos, temos uma metáfora viva do processo de decadência do antigo engenho canavieiro. O fim da aristocracia rural arcaica transparece no estado decadente da Casa Grande. E a senzala viva é prova da força e da resistência da tradição, da cultura de um povo. Então o que acontece? Você tem ainda hoje, ao redor, né, da Casa Grande, né, mesmo sendo uma ruína, você tem as senzalas. Ou seja, são as pessoas que trabalhavam naquela imediação, trabalhavam naquele complexo, que a gente chama, né, o complexo, hoje em dia, Complexo Cultural Fazenda Machadinha. Você tem aquele complexo com as pessoas que trabalham, obviamente as pessoas que servem a Casa Grande, as pessoas que trabalham na lavoura. Você tem uma igreja, uma capela muito significativa, num estilo bastante interessante, né, com arquitetura muito significativa e com imagens extremamente valiosas. Existem 5 imagens, né, imagens sacras na capela de Machadinha, né, que foi restaurada recentemente, que são imagens de altíssimo valor artístico. Então, quer dizer, você tem dentro daquele espaço rural todo o simbolismo, todo o significado de uma região
no espaço urbano. Quer dizer, ali é como se fosse uma cidadela. É um espaço de convivência em que aquelas pessoas vão usufruir daquele mesmo espaço e, de uma certa forma, né, o que é talvez o aspecto mais significativo é a relação entre o senhor de escravos e os seus escravos. Em 1979, a Fazenda Machadinha teve seu conjunto arquitetônico tombado pelo INEPAC, o Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, e se tornou Patrimônio Cultural do Estado do Rio de Janeiro. Depois disso, a Prefeitura de Quissamã desapropriou o local, restaurando as senzalas e fazendo a contenção das ruínas da Casa Grande. Era o início do complexo cultural Fazenda Machadinha. Com um patrimônio material e também imaterial que remonta ao século XVIII, Quissamã tem muito a revelar sobre o país. O bom aproveitamento de seus bens culturais, sua restauração e preservação só trazem benefícios para a comunidade. E a possibilidade de gerar renda aproveitando o potencial histórico, turístico e cultural de um patrimônio. Até o ano 2000, era muito precário o estado da Fazenda Machadinha em Quissamã. O solar, a Casa Grande, as senzalas ainda ocupadas pela população estavam em péssimas condições, estavam em ruínas. Tombado desde 1978 pelo INEPAC, Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, esse conjunto arquitetônico foi transformado em 2008 no Complexo Cultural Fazenda Machadinha. Várias atrações fazem parte do complexo cultural. As ruínas do solar de Machadinha, a Casa das Artes, restaurante com a culinária tradicional local, o Memorial Machadinha, como documentação da restauração do conjunto arquitetônico, e suas senzalas, que abrigam mais de 30 famílias descendentes dos escravos da fazenda. Mas seu maior patrimônio é a herança cultural, as tradições e manifestações artísticas afro-brasileiras, o jongo, o fado, a culinária. A cultura é a grande riqueza, o grande diferencial da Fazenda Machadinha. Chamado de avô do samba, o jongo é considerado patrimônio imaterial do Brasil desde 2005 pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Originário da África, da região de Angola, o jongo foi trazido pelos escravos que vieram como mão de obra nas lavouras de café e cana no sudeste do país. A Fazenda Machadinha é um dos núcleos de resistência da cultura do jongo, que aqui costumava ser chamado de tambor. O jongo é uma festa profana, com matrizes religiosas, que mantém vários traços dessa religiosidade. Dançado no terreiro, à luz da fogueira e de tochas, em meio a uma roda, o jongo tem um encanto que remonta às suas origens místicas da tradição africana e é conhecido também como caxambu. Sempre dancei. Dançava minha prima, que morava aí do lado, mas ela morreu. Aí quer dizer que eu
Fiquei eu, para não deixar acabar, com as netas dela, a gente dança. O jongo eles já praticam já há muitos e muitos anos. Eles falam que o jongo, a mãe de santo falava, que o jongo que nós hoje dançamos é uma macumba. Mas na época delas, a falecida Dona Cheiro, na realidade ela é Dona Guilhermina, o nome dela é Guilhermina, mas as pessoas na comunidade a conheciam como Dona Cheiro. E ela fala que hoje o jongo que nós assistimos é macumba, mas que na época dos seus pais, né, dos seus antepassados, era o famoso tambor. Ela falava que tambor é tambor, jongo é jongo. Isso aí é para a gente não deixar acabar, não deixar esquecer, porque foi eles que levantou isso para a gente. É conforme o jongo. O jongo a gente não pode deixar acabar, porque isso aí já é a origem já dos escravos mesmo. Tem que ensinar, tem o grupo dos mais velhos, aí vai ensinando as outras meninas, aquelas que querem, que têm vontade, né? Que tem muitas aí que se interessam. Por isso. Ontem mesmo fizemos uma roda enorme aí. Mas a atividade cultural mais original é o fado, um baile popular típico do estado do Rio que foi bem preservado em Quissamã. Dançado ao som de viola e pandeiro e coreografado com sapateados e palmas, o fado costuma começar com uma cantiga de reis e a louvação ao dono da casa. É uma atração interessantíssima da Fazenda Machadinha, também preservada por seus moradores. Então eu aprendi e gosto do fado. E tem uma coisa, é muito difícil para aprender, mas se aprende. Com calma, com jeitinho, a pessoa aprende. Agora, o fado, eu acho ele mais autêntico do que o jongo, na medida em que você tem uma mescla de culturas colocadas ao mesmo tempo. Se você reparar bem, o jongo em Quissamã é praticado pelos negros, mas o fado é praticado pelos brancos. Se você pegar o grupo de fado, ele é composto por pessoas brancas. Se pegar o grupo de jongo, ele é composto por pessoas negras, o que não impede que tanto num grupo como no outro você tenha um negro ou um branco. Mas a maioria no jongo é negra e a maioria no fado é branca. Então, assim, o fado especificamente, ele tem uma coisa que, obviamente, passa pelo fado português, mas também tem uma mescla de cultura africana nele. A própria forma como as pessoas batem palma no meio da apresentação, a própria forma como elas se locomovem, como elas dançam. Você tem instrumento de percussão no meio, né? Que no fado original não tem esse instrumento de percussão, em geral é um instrumento de corda. Então, assim, ela tem uma mescla de culturas que faz do fado, para mim, uma coisa extremamente original. Além do fado e do jongo, há uma outra manifestação cultural muito forte no Complexo Cultural Fazenda Machadinha, que também é herança da africanidade, a gastronomia. A culinária desenvolvida pelos escravos é um capítulo importante dentro da comida brasileira. Muitos pratos emblemáticos da nossa culinária têm suas origens na senzala. Agora eles fazem uma porção de comida ali mais diferente. Mas a comida do raiz, do sabor mesmo, era o mulato velho, que era um feijão que a gente cozinhava com carne seca, depois tirava a carne seca, botava o bacalhau ali naquele feijão, a gente cortava, descascava as abóbora,
botava aqueles pedaços e depois tirava, botava nos pratos, né? Aquele feijão mesmo a gente tirava, botava um pouco numa panela, aí amassava, fazia o capitão do feijão. Esse capitão de feijão é uns bolinhos que é feito na mão. A gente amassava eles assim, pequenininho assim, aí arrumava nas travessas, o pessoal comia que era uma beleza. Na Fazenda Machadinha, o restaurante da Casa das Artes é responsável por oferecer os quitutes tradicionais, como o capitão do feijão e outras iguarias, que tiveram suas receitas resgatadas pelo projeto Raízes do Sabor. A gente fazia, era sopa de leite, era sopa de abóbora e tinha carne seca, a gente cozinhava, depois desfiava ela todinha, fazia refogadinho, aquela sopa de leite, a gente botava a carne seca embaixo daquelas quimbuquinhas, botava a carne seca refogadinha embaixo e botava a sopa de leite por cima. O nome daquele pratinho chamava escondidinho, que era a comida dos escravos. Para eles não descobrir que estavam comendo carne seca, aí botava a carne seca escondida e botava a sopa de leite por cima, para esconder. O que eu acho fascinante em Quissamã é essa manutenção de uma questão cultural e histórica na cidade, e é indissociável você ter, mesmo que o comando da cidade seja relacionado à Casa Grande, é indissociável a questão da cultura africana em Quissamã. A relação com a cultura africana não se limita à história recente e remota, mas repercute no presente, como comprovou uma visita vinda de longe, do outro lado do Atlântico. A gente que está ali assistindo aquele espetáculo é como se você estivesse vendo pessoas que são as mesmas. Os descendentes da senzala, em contato com os angolanos, eles se entenderam como se eles fossem pessoas que tivessem ali um contato regular, coisa que não acontecia, foi a primeira vez que eles se encontraram. Obviamente os angolanos que vieram se sentiram, vamos colocar assim, se sentiram em casa, né? Em Machadinha eles sentiram que eles estavam dentro de um espaço que descendentes de angolanos moravam e eles, como angolanos natos, estavam ali em comunhão com esse conjunto de pessoas. Outro símbolo vivo da integração entre África e Brasil, nas terras da Fazenda Machadinha, está bem em frente ao solar de Machadinha, a antiga Casa Grande da Fazenda. Em frente ao solar do Visconde de Araruama existe um pé de baobá. O pé de baobá é o símbolo máximo da cultura africana, né? Aquilo é uma árvore sagrada. Quem vai a Angola nota que existe baobá em grande quantidade e muitas vezes em espaços em que o pé de baobá, vamos dizer assim, atrapalharia, por exemplo, a edificação ou atrapalharia, por exemplo, a construção de uma estrada. Quando você tem um pé de baobá na trajetória de uma estrada, desvia-se a trajetória da estrada, não se derruba o baobá. Então, quer dizer, é uma árvore que ela é sagrada, ela tem múltiplas funções e múltiplas compreensões dentro da cultura africana. A Fazenda Machadinha, com seu complexo cultural, é um exemplo bem-sucedido de preservação do patrimônio histórico e cultural, através de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Mas nada disso seria possível se não fosse a persistência do povo de Quissamã, descendentes de escravos ou de trabalhadores rurais, que durante várias gerações vem preservando seus hábitos, sua cultura.